Minha missão é seguir o bom pastor com a voz e com a vida. Muito bem, estamos aqui reunidos para mais um podcast do seminário Bom Pastor Podcast. E a convidada deste nosso encontro é a Dilma Scheer, filha de portugueses. Tem mais de 35 anos de experiência na área de psicologia. Ela tem mestrado também em História pela Universidade Federal do Paraná. Seja muito bem-vinda, Dilma Scheer. É uma alegria muito grande ter você como a nossa convidada. Seja bem-vinda. Obrigada, Evandro. É uma grata satisfação e alegria estar aqui presente com vocês para a gente fazer esse podcast. Isso, muito bem. Também temos a presença aqui do seminarista Jason. Seja bem-vindo, Jason. Obrigado, Evandro, pelo convite. Agradeço também a professora, a doutora Dilma, pela presença aqui. E vamos conversar um pouco hoje, né, Evandro, sobre esse tema da espiritualidade, sobre esse tema aí que está tão presente agora, que nós precisamos também dialogar e também apresentar um pouco mais sobre a vida de Jesus Cristo, esse chamado, também esses elementos humanos que acontecem na nossa sociedade hoje. Isso. Dilma, poderia falar uma história, um breve momento, né, sobre você, da onde você vem, né, a cidade que você nasceu, e também como que surgiu esse despertar, esse interesse na área de psicologia? É uma longa história, mas então, eu nasci em Santa Catarina, Bom Retiro, e a minha família é muito grande, né? 14 filhos, né? Então, tenho 3 irmãos. E quando o meu pai era vivo, né? Ele acabou de falecer, faz o dia 7, vai fazer um mês. Ele sempre nos doutrinou, levava para a igreja, não é? Desde lá de Santa Catarina. Então a gente rezava de joelho, desde pequenininha. Mas assim, um fato que mais me marcou, e que a minha mãe me revelou, e meu pai, que quando eu tinha 3 meses, eu fui batizada e crismada. Porque o bispo passava nas comunidades e batizava e crismava todas as criancinhas, não é? Então eu penso que lá eu já recebi uma graça muito grande, não é? 2 graças, o batismo e o crisma. E tive o privilégio, então, de nascer numa família cristã, né? E que sempre respeitou muito a tradição, muito, sabe, os dogmas. Então, isso é um privilégio da minha vida e eu sou muito feliz por ter nascido nessa família e ter, como organizador da minha existência, a vida religiosa também, né? A espiritualidade, né, da Igreja Católica. Aí a gente estuda, né, e vai pensando que a razão é o fundamento de tudo. Que, como o Papa fala, não é? Que os 2 grandes inimigos da nossa atualidade é o gnosticismo e o pelagianismo, né? E quando a gente sai para estudar, fazer psicologia, né, na capital, então você acaba ficando muito dentro desse gnosticismo. O que seria isso? A razão é o que fundamenta a nossa existência e de acordo com a minha subjetividade. O que eu gosto é o que vai prevalecer. Então, aquele organizador da nossa existência vai ficando para trás, né? Felizmente, depois a gente retorna com mais maturidade, etc. E o segundo inimigo da nossa existência, para a caminho da santidade, né, que vai contra a ética, então, além do gnosticismo, é o pelagianismo, que seriam as 2 heresias lá no início do cristianismo. E o que seria esse pelagianismo? É a vontade, que é a mola propulsora, que faz o quê? É a minha vontade que impera. É uma vontade sem humildade. Sabe, eu posso tudo de acordo com a minha vontade. Daí eu me remeto a Schopenhauer, né, que ele falava sempre que a vontade é a mola propulsora, né, que nos encaminha, que nos torna dinâmicos. E a vontade terminando é eliminado e nós voltamos a ser pó, nada. Inclusive ele termina os livros dele, né, a obra dele, como nada.
A última palavra do livro é nada. Uhum. Mas ele elogia a caridade, ele elogia, né, a compaixão e tantas outras coisas. Mas eu quero dizer, então, trazendo o Papa para a nossa história, né, que é uma pessoa especial, é um homem santo e sábio, trazendo essas duas coisas que estão, assim, o gnosticismo e o pelagianismo, que estão afastando muitas pessoas da vida cristã, da vida da Igreja Católica. Uhum. Professora, chamo professora porque a Dilma também é nossa professora aqui no seminário de filosofia. No primeiro ano, ela dá a matéria de teoria da personalidade, Sim. né? E no segundo semestre, é teoria psicologia social. Psicologia social. Dilma, foi falado antes a questão do nada, né? Do vazio. Você citou Schopenhauer. Também tem alguns outros autores, por exemplo, Sartre, né? Ele escreve em sua obra O Ser e o Nada. Né? Nós não somos nada. Somos completamente um ser aí, né? Jogado no mundo, sem sentido, com um vazio muito grande. Como que você vê hoje, né, essa análise, principalmente dos jovens? Eles não estão encontrando um sentido, né, para a sua vida. Eles não encontram mais nada que faça voltar para si e olhar e transcender a si mesmo. Aqui entra o papel da espiritualidade. É possível a psicologia ajudar até mesmo na questão da espiritualidade? Sim, nós sabemos, Evandro, né, Jason, que nós somos biopsicossocial, espiritual e cultural. Nós somos sistêmicos, né? A pandemia é sistêmica hoje, né? Mas vamos falar sobre o ser humano, né? Que ele é sistêmico nesse sentido que o transcendente ele faz parte. Quando Howard Gardner, né, dos Estados Unidos, ele descobriu as inteligências múltiplas em 1980, ele colocava que nós tínhamos uma meia inteligência espiritual, além da lógica verbal, lógica matemática, naturalista, pictórica e outras. Essas inteligências, elas eram também somadas por esta meia inteligência. Agora, em 1995, então não é tão longe, né? Foi descoberto pela neurociência que nós temos uma inteligência espiritual. E ela está localizada nos temporais, ou seja, em cima das nossas orelhas. E ela é tão impressionante, a beleza dela, que quando você se coloca num rito espiritual ou numa espiritualidade, quando você faz parte de uma meditação, as conexões cerebrais elas vão de 9 para 11, para 13 e para 30. Então, existe uma iluminação muito grande nesta área. Isso me encanta, porque você perceber intuitivamente que Deus existe é uma coisa. Agora, você perceber e registrar no cérebro, através das imagens, né, da neuroimagem, isso é encantador. Então, isso me fortalece e também isso me reporta aos meus pacientes. Assim, eu sinto mais segura ainda e mais convicta do que eu já era com relação à importância da transcendência, da fé, né, para a saúde mental. Uhum. Então, a psiquiatria, ela faz muitas pesquisas, a psiquiatria. E nos Estados Unidos, esse ano, está escrito no Tratado de Psiquiatria de 2022, que só nos Estados Unidos houveram 3.300 pesquisas confirmando que você estar presente num grupo, você estar num grupo espiritualizado, né, ou religioso, você se sente agregado, você se sente seguro, você se sente irmanado, né? E isso te torna muito mais forte, muito mais resiliente, muito mais empático consigo mesmo e com os outros seres humanos. Então, é magnífico poder ter essas descobertas, não é?
comprovadas. Uhum. E o ser humano ele é muito complexo, né? Nós, seres humanos. Dilma, você falava antes, né? Nós somos seres psíquico, social e também nós somos seres espirituais, Culturais e espirituais. culturais e espirituais, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria, eles estavam vendo eu estava vendo uma live essa semana deles, Uhum, e eles falavam a importância da espiritualidade. exatamente. E inclusive muitos psiquiatras, né? Eles falam e recomendam Uhum. a importância de você ser uma pessoa espiritual, Sim. né? Você participar de algo, Uhum, né? Nós aqui, o nosso exemplo é Jesus Cristo, né? uhum, A nossa espiritualidade é baseada em Cristo. Nossa exatamente. tradição católica é em Jesus Cristo. Uhum. E como que nós podemos, através de tantas coisas, né? De angústias, de sofrimentos, às vezes de traumas, inclusive, Uhum. como que nós podemos ser espiritual, né? Em meio a todo esse conjunto. Você falou muito bem que nós somos um ser complexo. Esse ser complexo tem situações que não são espirituais, né? Você citou também a psiquiatria. Então, com a pandemia, ela aumentou a angústia, a ansiedade e a depressão em 30% a 40% a mais, né, com a pandemia. Então, existem situações fisiológicas que você precisa corrigir, porque senão você vai interpretar aquela espiritualidade distorcida. Então, por exemplo, você chega lá no consultório e diz assim, olha, eu estou frequentando um grupo de espiritualidade, mas quando eu olhei para Cristo, eu vi o diabólico. Então, o que essa pessoa tem? Alucinação. Então, ela precisa tratamento psiquiátrico, né? Então, as distorções, de acordo com as patologias, é que faz com que os seres humanos se percam também no caminho, porque eles às vezes não sabem que é uma distorção, eles têm vergonha, mas será que acontece só comigo? Né? Outro paciente dizia assim, eu acordo pela manhã e só ouço assim, se mate, eu mate. Então, veja, ele tem um toque grave, né? Uma doença gravíssima, ele tratou e melhorou. Aí ele começa a ter uma percepção não distorcida, mas uma percepção clara, uma interpretação dos fatos com maior saúde mental. Então, a espiritualidade, ela existe, ela é uma fonte que emana vigor, né, fortaleza, sabedoria, porém eu preciso também das outras áreas, né? Qual que é a minha cultura? Qual é a igreja que eu nasci? Qual que é a seita que eu nasci? Qual que é, né? Eu lembro que, lendo Gaudium et Spes lá, dizia que toda religiosidade ou espiritualidade, agora não lembro o termo em si, existe a semente, né? Em toda espiritualidade existe a semente do bem. Então, as pessoas distorcidas vão usar essa semente do bem para destruir um grande grupo. Agora, nós que acreditamos em Jesus Cristo, a Gaudium et Exsultate, ela fala no 3º capítulo que nós, cristãos, nos espelhamos à luz do Mestre. Então, a luz do Mestre qual é? É o amor, o serviço, né? Porque se você tem amor, mas você não é serviço, nós precisamos ser serviço, ver a necessidade do outro, não é? Então, a verdade e etc., a justiça seria, né, a luz do Mestre. Então, a espiritualidade nos conduz a ser mais saudáveis. Enquanto eu escutava a senhora falar,
Eu pensava então que talvez seja o caso de nós evocarmos o autoconhecimento, né? Muito presente dentro que a própria psicologia nos leva a nos autoconhecermos. E se nós pegarmos a dimensão da própria antropologia filosófica, ela fala do movimento da interioridade. Você se volta para dentro de si e encontra lá o que nós chamamos de força motriz, né? A beleza, a bondade, a verdade, o amor, aquele movimento de voltar-se para então se lançar-se mais longe, o movimento da transcendência, lançar-se mais longe. E como que é importante então o autoconhecimento, né? Aqui que talvez seja a questão que eu quero levantar, Dilma. Se nós temos a espiritualidade, que é um movimento interior, né? Também um movimento psíquico, e nós temos a interioridade, o autoconhecimento então seria o caminho, digamos assim, o primeiro passo para que nós possamos construir essa base fundamental onde nós vamos erguer a nossa espiritualidade. Seria esse então o caminho, digamos assim, o primeiro passo. Autoconhecimento. Exatamente. Quem que diz, conhece-te a ti mesmo? Sócrates. Não é? Então é anterior a Cristo, né? Esse voltar-se para dentro de si. Nós vimos nas teorias da personalidade que tudo voltava para dentro de nós. Como que foi a infância, como que foi a adolescência, como que é a minha vida, quais foram os traumas, quais foram os gatilhos, quais são os gatilhos hoje que me levam ao sofrimento, à angústia, né, ao desespero. Realmente o autoconhecimento. Só que nós estamos vivendo num mundo, veja, tem duas partes que eu acho interessante, época de mudanças e mudanças de época. Vocês já ouviram falar e sabem, né, que a época de mudanças é aquilo que Bauman chama que é sólido, que não tem grandes transformações, onde as coisas são mais estáveis, mais estáticas, e nós vivemos conforme aquelas instituições dominantes que determinam, né, e mantendo a hegemonia sobre todas as pessoas. E a vida continua no seu próprio dinamismo. No entanto, a mudança de época, também Bauman fala que é o mundo líquido, onde estamos sendo esfacelados, aonde? Nas nossas identidades. Na identidade cristã, na identidade econômica, na identidade política, na identidade das famílias, né, das profissões. Houve uma mudança radical e nós não temos ainda um ponto seguro não se cristalizou ainda a época de mudanças, porque ela está muito instável. Com a pandemia isso virou do avesso, né? Ficou muito pior ainda. E falando em pandemia, vocês viram, né? Morreram, segundo a Organização Mundial da Saúde, 53 milhões de pessoas no mundo, né? 65 mil no Brasil e 43.500 no Paraná. Então você sabe que houve uma transformação muito grande nessa mudança de época, e ela vai continuar sendo mudança de época até não sei quando. Porque alguns falam em pós-pandemia, mas eu estou fazendo algumas leituras que não se pode falar em pós-pandemia, porque a pandemia ela se transformou, né? Onde é a área, por exemplo, o Covid, ele lesionou parte, não sei se lesionou, mas ele inibiu temporariamente a área da fome, a área do olfato. E hoje, e onde que é essa área? No cérebro. Então, algumas pesquisas falam que a pandemia está sistêmica. Por que tem as tromboses? Por que tem aneurisma, né, cerebral, problema cardíaco grave? Antes era mais eminentemente o quê? No pulmão, né? Agora ela se tornou sistêmica. Então, essa mudança toda de época transformou a nossa vida realmente sólida em líquida. Nesses encontros, né, gente, que nós vamos, às vezes, com crismandos, com os catequizandos também, uma vez algo me chamou a atenção. Uma catequista veio e me falou: tá difícil lidar com esses jovens, né, após, entre aspas, pandemia, né? Porque eles já estão voltando. E ela falava assim: muitos estão se queixando de uma angústia muito forte, síndrome do pânico.
uma solidão muito grande, porque a pandemia fez uma reclusão muito grande do social, né? Do contato com o outro. Até mesmo nossa espiritualidade, ela não é voltada somente para nós, subjetiva, mas ela também está no objetivo, né? Algo fora, na relação das pessoas, no Sim. convívio. E essa catequista falando assim, eu me perguntava, né? Aonde que nós vamos parar? Nós já estava numa crise muito grande, Uhum. uma crise de sentido, uma crise de existência. Ainda mais isso veio, parece, para revelar ainda mais essa questão da individualidade, da reclusão, do não contato. Como superar? Né? Essa é a grande pergunta. Como que nós vamos superar todos esses momentos? É difícil, né, Evandro, a gente falar como superar, né? Porque a gente não tem uma bola de cristal, né? Não existe nada mágico, nós sabemos que é um processo. E esse fenômeno, né, da pandemia veio desestabilizar completamente as relações humanas. Eu gosto de citar exemplo, né, mas eu sei que são fortes, mas é importante saber também, porque algumas áreas com a pandemia, elas morreram. E, e eu estava conversando com uma pessoa também da área da moda, e ele teve que vender a casa dele, teve que vender tudo para sobreviver. E, e ele tentou suicídio. Graças a Deus, os filhos perceberam, viram, né, e tiraram ele daquele momento terrível, né, de desespero. Então, muitas pessoas ficaram sem nada. E como criar 3, 4 filhos, né, 2, 1, e não ter o que comer, não ter salário, né? Então, virou um desespero. Então, a angústia aumentou muito mais, a ansiedade aumentou muito mais. Felizmente, as coisas estão voltando. E nós ficamos 2 anos reclusos, como você disse, né? Longe daquilo, só no virtual, né? Então, as relações humanas, elas ficaram um pouco quebradas. Mas tem os benefícios de tudo isso. Nenhuma tragédia é só tragédia, né? Como dançar sobre os escombros, às vezes faz parte da nossa natureza também. Mesmo que se quebre tudo, você ainda pode dançar. Então, o que eu percebo é que as relações humanas, elas se distanciaram e outras se aproximaram. O pai que nunca olhava para o filho, teve que trabalhar em casa, né? A mãe que saía de manhã e voltava à noite, trabalhando em casa. Então, as relações se estreitaram, os vínculos ficaram mais fortes, mas no início eram as brigas, porque o confronto, porque não tinha como administrar uma situação. Toda mudança gera essa desestabilização e depois ela cria uma certa homeostase, não é? Então as pessoas se adaptaram. Agora, muitos me dizem, meu Deus, eu queria continuar trabalhando de casa, porque era muito melhor, eu estava mais com meus filhos, eu podia sair 2 minutos, já estava fazendo voltar ao meu trabalho no quarto, né, por exemplo, né, com todo o sistema dentro de casa. Então, tem muitos benefícios, mas assim, os que mais foram desestabilizados foram as pessoas que não tinham emprego, que não tinham, né, como voltar para casa com comida. Então, faltava o quê? A base da pirâmide, como Abraham Maslow fala, né? E faltando a base, casa, comida, saúde e educação, fica sem segurança, sem autoestima e amor zerado. Como que eu vou ser um ser resiliente e forte se eu não tenho a base? Eu não posso pensar em fazer uma praça se eu não tenho uma casa. Eu não posso ajudar na comunidade a minha igreja se eu não tenho a minha própria casa. Então eu preciso ter o meu ninho para eu poder ajudar a parte social, porque a gente chama até de generatividade, né? Eu gerei vida em mim, já gerei na minha família, agora eu vou gerar na comunidade. Tem pessoas que não geraram em si nem na família e estão na comunidade. Não é esse o processo.
Então a pandemia ela trouxe assim desastre, tragédia, mas ela traz benefícios. Traz a pessoa em si, né? Pessoa, não o egocentrismo, né? Não o egoísmo, a individualidade. O mundo precisa viver em rede, sistemicamente, um ajudando o outro. E vocês viram que isso aconteceu em muitos níveis, com as vacinas, né? E com a saúde. As pessoas começaram a olhar o outro e a pessoa a se olhar. Quem sou eu? O que eu quero da vida? Qual é o sentido da minha existência? E se eu morrer hoje? Vendo o vizinho morrer, né? O amigo morrer, o avô, a avó, o pai, mãe, irmãos. Teve uma situação muito grave. A mãe era médica, morava em Curitiba, grávida, veio visitar o pai aqui no Sudoeste e morreu ela, morreu o pai, morreu a criança, né, que estava na barriga, e morreu a mãe. Na época da pandemia, ali bem forte. Então, olha a tragédia, não é? Então, a pandemia, imagina, para você enterrar um morto, isso é um ritual, né? É um ritual que nos traz saúde. Ele está aqui, eu vou enterrar. Então, eu saio do presente para as memórias. E não, quantos foram enterrados sem ninguém ver, sem ninguém ritualizar? Então, isso significa o quê? Mais angústia, mais dor, mais ansiedade, né? E desespero. Então, os ritos de passagem, eles já se chamam ritos de passagem. Nós até isso perdemos na pandemia, não é? O que mais nós perdemos? Cada um sabe o que perdeu. Dificuldade hoje também, né, de, estou falando do autoconhecimento, né, de você enfrentar também tudo isso, né? Aí que entra a questão do suicídio, o índice muito alto, né, de suicídio. Jovens tentando pelo menos tirar a vida ou que tiraram a vida. Uhum. Tem um autor também, o Viktor Frankl, né? É um autor muito interessante, ele faz uma análise existencial de como você superar esses momentos. Ou como você dá sentido, apesar de todas as contrariedades, ao momento mais difícil da tua vida. Né? Esse autor, Viktor Frankl, ele passou pelos campos de concentração. Uhum. Né? Passou lá, e a base da pesquisa dele era justamente sobre o suicídio. Daí depois ele entrou nos campos de concentração, e até dentro desses campos de concentração ele conseguiu encontrar um sentido nas piores barbáries que aconteciam lá dentro. Aí ele destaca a importância da espiritualidade, aonde talvez você olhava para o lado só as piores atrocidades acometendo, que eram cometidas. A fome também era uma miséria, comida diária para quem passava nos campos de concentração. E ele falava, apesar de tudo isso, aonde está o meu olhar? Né? O olhar da minha existência, no sentido dele recordava a questão da família que ele tinha, ou a questão mesmo da transcendência do ser humano, que está algo ali. A gente pode questionar, tá, mas da onde que vem o mal? Né? Como que tudo isso aconteceu? E ele não se preocupou com isso. Ele falou, não, eu vou dar sentido. Claro, o sentido dele também está na transcendência, né? Na questão da espiritualidade. Então, podemos perguntar, mas Deus permitiu? Não, quem fez isso foi o ser humano, foi o homem. A maldade do coração do homem, né? A fazer tal situação, tudo isso, as piores barbáries que aconteceu. E a questão é, como que eu vou dar o sentido disso? Eu acho interessante que aqui, trazendo presente o próprio Sartre e o Kierkegaard, né? Dois autores ali da contemporaneidade que falam dessa dimensão da angústia, né? O Kierkegaard entende a angústia como uma possibilidade dentro de várias possibilidades, né? E tem a dimensão que o Sartre fala da nadificação, né? Você tem um leque, uma abertura de um leque de possibilidades, mas você tem que escolher uma. Você transforma as outras em nada. O professor antes falava do nada, né? Você transforma as outras em nada e você foca em uma. E nós vemos que dentro da pandemia, aquilo que foi dito pelo Evandro, essa dificuldade, né, de contato, aquilo que também
a professora traz essa dificuldade, assim, essa fragmentação do contato humano em alguns pontos, né? Em outros foi, claro, bem elencado, a dimensão da união, mas em alguns pontos foi fragmentado. E agora, principalmente a juventude, né? Que se fechou em casa, estudou em casa, né? Teve esse contato, digamos assim, que não havia sido, nunca se havia sido, digamos assim, visto, né? Estudar de casa, pelo computador, através de uma plataforma digital, e daí perdendo esse contato, e aqui, né, já escutei de várias jovens, adolescentes, é ruim estudar em casa porque falta o contato com os outros, falta o contato com o professor, falta o contato com os colegas, falta aquele contato humano, né? Só que, como nós vemos essa dimensão da possibilidade de escolha, o fato de nós termos ficado presos, nós, de certa forma, desenvolvemos um medo de escolher. Porque hoje nós, digamos assim, nós optávamos por uma coisa e a pandemia vinha e cortava. Ela cortava aquela opção que eu tinha feito. Então, assim, agora eu pergunto, sob o olhar da psicologia também, professora Dilma, essa questão, qual seria, digamos assim, o, o resultado desse medo que nós temos hoje de escolher? Porque a angústia, ela é parte do ser humano, né? Ela é parte do ser humano e, de certa forma, que nós temos que escolher alguma coisa, né? Até porque, nesse momento, eu estou escolhendo as palavras que eu estou falando. Então, eu estou, a todo tempo, escolhendo algo. Como que esse medo, que, de certa forma, a pandemia nos trouxe para nossa, digamos assim, nossa vida espiritual também, esse medo de me lançar adiante. Nós temos tantos relatos na Bíblia de Jesus passou e chamou, vem. E eles no momento escolheram, o próprio Mateus estava na coletoria de impostos, largou tudo e seguiu-o. É o que a Bíblia nos traz, largou tudo e seguiu-o. Isso foi uma escolha, foi uma determinação de Mateus. Como que agora, depois desse digamos assim, desse trauma, não sei se podemos chamar de trauma, mas depois dessa situação tão complicada que nós vivemos e ainda estamos vivendo, como que essa nadificação, ela, de certa forma, ela transforma a pessoa num medroso. Medroso não seria a palavra correta, mas como é que nós podemos, sob o olhar da psicologia, entender essa dimensão do medo que nós temos que escolher, do medo que transforma tantas pessoas em estagnados, pessoas que se fecham em si e acabam perdendo esse contato com o próprio mundo. Então, quando a vida estava em sua passagem sólida, você escolhia uma profissão e não olhava para trás. E seguia, se formava e ganhava a tua autonomia com aquela profissão, né? Hoje, com essa possibilidade muito grande de escolha, o ser humano fica realmente mais perdido. Porque se eu deixo uma para trás, né, eu faço uma opção e deixo as outras todas, mas essa escolha faz parte, sabe, da tua também saúde, porque eu não posso ter tudo. Assim é no casamento, né? Você escolhe uma pessoa. E o que acontece com aquelas pessoas que escolhem uma e depois elas querem 3, 4? Entende? Os valores, eles vão... Que valor que tem essa pessoa? Né? Então, um valor grande e que ajuda a agregar, né, a escolha, a profissão. Eu preciso ter uma profissão. Né? E essa escolha não pode ser da avó, do vô e nem dos amigos. É preciso ser tua. Essa profissão vai te levar à autonomia financeira. Depois vai te levar a escolher um amor. Depois você vai constituir família. Né? Até os 40 você tem uma família, ou você tem a ordem, ou você tem você fez uma escolha. Essa escolha traz serenidade, traz confiança. E a escolha, nós precisamos saber, é uma escolha que é a minha vocação ou eu quero fazer uma escolha só de profissão? Será que essa voz em ação, né, que é a vocação, a vocare, né, essa voz em ação, ela sendo complementada com a profissão, ela é perfeita.
Eu acho que você me perguntou como é que eu cheguei, né, à psicologia, como é que eu descobri? Eu não sei. Eu só sei Uma hoje vocação, né? Um que era chamado. um chamado, que era, mas assim, o que me levou quando ninguém falava sobre psicologia e, nossa, todos os irmãos fazendo medicina e fazendo letras e fazendo na engenharia e odonto e eu psicologia, né? Então, realmente existe algo que eu acredito também, como Jung fala, de sincronicidade do universo, que ele te traz as coisas para você. Essa sincronicidade tem a espiritualidade junto, que você vai discernindo, né, sobre as tuas coisas com razão também, com consciência lógica, senão você não vai ter saúde. Mas assim, é, a angústia, ela existe, a ansiedade, a depressão, mas existe aquilo que você disse, que ninguém toca, que é o germe, esse germe da bondade, da beleza, está protegido. Por mais que você tenha traumas na vida, você vai resgatando, depois que você se cuida, se trata, se conhece, o teu eu perfeito. Né? Por isso que quando as pessoas chegam para mim e dizem assim, olha, eu busco ser perfeito no meu trabalho. Você pode se esforçar. Agora, a perfeição, eu digo para elas, etimologicamente falando, o que é? É o ser acabado, e nós estamos em construção, nós nunca vamos estar acabados. O ser perfeito é Deus, não é? Que é onipotente e pode tudo, mas nós não. Mas daí tem dentro da psiquiatria as ideias onipotentes. Ah, se eu tivesse cuidado melhor da minha mãe, ela não teria morrido. Daí eu questiono. Aliás, eu não questiono, eu digo assim, questione esse teu pensamento. Ah, quer dizer, se você não tivesse viajado para tal cidade, cuidado da tua mãe, deixado com a cuidadora, a tua mãe não teria morrido se tivesse ficado com você. Sim, mas como? Né? Não é real. Isso é uma visão, é um pensamento distorcido. Ali começa a entrar as distorções, não é? Que as pessoas têm. Então, o autoconhecimento é fundamental, a saúde do teu psiquismo, as não distorções, os pensamentos invasivos que vêm e te tomam conta, você precisa tratar para você poder enxergar o mundo e reinterpretá-lo de uma forma mais saudável. Aí que entra o papel também da psicologia, né? Pra gente poder separar ou complementar um ao outro, a psicologia com a espiritualidade. Por quê? Porque entra no sentido de culpa. A pessoa vai lá, se sente culpada, daí não dá bem na sua vida financeira, espiritual, né, social, enfim. A questão da culpa é o que martiriza muitas pessoas, né? Hoje em dia, não só a culpa, mas também a falta do perdão, essa falta de você não olhar para si mesmo, do autoconhecer, as pessoas parecem que não, muitos, né, não querem mais buscar. E não querem procurar psicologia. Por quê? Por conta talvez de um estereótipo. Ah, eu vou procurar um psicólogo por conta que eu estou tendo somente alucinações, ou isso, aquilo. Vão carregando isso dentro dela. E não é isso o papel da psicologia, né? Não é somente Não. ajudar essas pessoas, mas tem outras questões. Todos nós precisaríamos de um acompanhamento. Nós que no seminário nós temos, né? Um acompanhamento com a psicóloga, conversa, dialoga, tudo isso e auxilia muito até mesmo na nossa vida espiritual, porque antes nós somos seres humanos, pessoas, mas também nós somos seres abertos, nós somos seres espirituais. Como que, Dilma, como que você vê isso? Você traz a culpa, não é? A culpa, quando ela é benévola, ela é civilizatória. Eu preciso sentir culpa não grande. Eu preciso entender a minha culpa, porque nós sentimos culpa desde comer uma bolacha escondida desde criança. Por que eu como escondido? Porque eu tenho um senso de... Ó, esse superego já começa após os 3 aninhos. Né? Então, o superego, o que é? São as normas, as leis que estão introjetadas dentro de nós e que vão ser manifestadas através do meio ambiente, colocando mais limite ainda.
O que acontece? Uma pessoa que sente muita culpa, ela é prisioneira de si mesma. Ela é como se ela estivesse dentro de uma gaiola, carregando assim, sabe, um peso nas costas e nos ombros, e às vezes dentro da cabeça. Ela chega ao ponto de fazer uma retroflexão, que seria o mecanismo de defesa, onde todas as energias negativas vão sobre ela. E ela se mata. Então existe a culpa civilizatória, que não me deixa fazer ações imorais e não éticas, que é muito importante. Por exemplo, não desejar, não ficar com ideia de vingança, não desejar a morte de ninguém, né? E tem pessoas que desejam. Então, a civilizatória, ela é importantíssima para você ser dinâmico. Agora, aquela que leva à culpa extrema e a retroflexão seria a culpa suicida. E essa nós temos que afastar. Às vezes tem pessoas que dizem assim, mas olha, eu já confessei 50 vezes o mesmo pecado, mas aí o quê? A pessoa não se perdoa. Né? Porque a confissão, ela é uma fonte grandiosa de bênção, né, de paz e de saúde. Quando você realmente faz uma confissão consciente, né, onde estão os meus erros? Onde que eu estou falhando? Né? Onde que eu quero melhorar? Tal gatilho, tal obstáculo fez com que a minha vida retrocedesse. Eu tenho consciência disso, que eu fiz e que isso prejudicou a mim. Por exemplo, eu menti e essa mentira me prejudicou a minha família. Né? Eu desviei um dinheiro e eu carrego isso na culpa, né? na minha mente como culpa. Como que eu vou refazer esse roubo? Como que eu vou desconstruir esse roubo para eu ficar mais leve? Eu briguei com meu irmão, um acidente em casa, matei fulano, tal, foi um acidente, fulano morreu. Como que eu vou me desculpabilizar? Como que eu vou tirar todo esse processo? Então, isso depende muito de quem está ali, das suas percepções, das suas intuições, sua razão, sentimento, emoções envolvidos. Né? Então, a culpa pode prejudicar. E como é complicado, digamos assim, a pessoa que procura a confissão, que como a senhora mesmo disse, ela digamos assim, tirar aquele peso, né? Uhum. Aquilo sai da gaiola. Libertador, minha né? nossa. Né? Só que como é difícil quando a pessoa procura a confissão, mas ela não se perdoa. Né? Ela recebe o perdão pelas mãos do sacerdote, mas ela não se perdoa. Então ela não deixa, é como se ela segurasse aquele peso nela própria, né? Uhum. O próprio sacerdote diz, eu te perdoo, né, pelos teus pecados, vai em paz, vai em paz. Mas a pessoa como se ela, ao sair, ela pegasse de volta aquilo, jogasse nas costas e continuasse, Uhum. né? Isso causa um mal tremendo para a pessoa, né? Uhum. Porque ela não consegue libertar-se dessa gaiola e daí ela caminha um pouco, cansa. Ela tem que parar de novo, né? Ela não consegue seguir o caminho, né? Então ela não consegue voltar àquela espiritualidade novamente. Ela caminha um pouco quando ela está alcançando, digamos assim, o caminho da graça, ela está cansada, porque ela ainda está carregando aquele peso que ela devia ter deixado lá atrás, né? Jesus, quando ele passava, né, no caso da pecadora adúltera, né? Podemos pegar a passagem bíblica, né? Imagina na época, né, toda a questão que era envolvida com a mulher, já tinha vários preconceitos, né, enfim. E Jesus, enquanto todo mundo está falando dela, Jesus está lá quieto, escrevendo no chão, né? De repente ele fala, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Daí todos acabam saindo. E Jesus fica com ela, aí é o primeiro encontro que Jesus tem com ela. E fala, aonde estão aqueles que te condenaram? Nem eu estou te condenando. Vai e não peques mais. Ou seja, daqui para frente você é uma nova pessoa, uma nova mulher. Agora imagine se ela continuasse falando, não, olha o peso que toda a minha vida, eu não sou digna, não sou isso, não sou aquilo. Mas foi por isso que Jesus se manifestou, né? A sua misericórdia também com todos,
e a partir dali ela foi transformada com um encontro profundo com Jesus, né? Com o Cristo. Não carregou mais tudo aquilo que Jesus perdoou ela, e a partir desse momento um novo caminho. E hoje muitos jovens, eles têm uma dificuldade muito grande de escolher, né, como foi falado. Ou seja, pelas questões atrás que se passou, venho, né, uma questão determinista, assim, minha família é isso, eu não tive oportunidade, isso, né, ou aquilo. E a partir de então, eles falam, para onde que eu vou? Qual o caminho? Deus chama a pessoa, às vezes a vida sacerdotal, a vida religiosa, que a vocação, acima de tudo, ela é um chamado, como a senhora sentiu o chamado, né, à psicologia, não é simplesmente uma profissão, mas é uma vocação também que exerce, porque não é somente uma questão interna, né, que te motiva, que se sente bem no trabalho, e não é simplesmente um trabalho em si, mas é uma vocação também, como outras áreas. E Deus chama as pessoas e às vezes acabam não querendo, ou escolhendo por não escutar a voz de Deus. E acaba vindo, às vezes, as frustrações. Aquilo. Se desviando, né, até mesmo. E a questão da vocação, acima de tudo, ela tem um aspecto transcendente, fora de nós. Né? O nosso caso, Deus chama. Deus chama a vocação sacerdotal. A questão é, eu vou responder ou não? Tem que ter a colaboração também minha. Vou responder ou não vou responder o chamado? É uma dimensão que, e eu sempre me lembro disso quando falo de vocação, Evandro, que um dia nós estávamos em Santa Isabel e tinha uma irmã religiosa lá que olhou assim para nós e disse: seminaristas, vocês digam o sim de vocês hoje. O amanhã é o amanhã. O sim de amanhã vocês digam amanhã. Digam o sim hoje. Se vocês disserem o sim hoje, vocês caminham e dão o passo do hoje. Amanhã vocês dão o sim, e assim que vocês continuam. E assim também é na vocação sacerdotal, na vocação religiosa, mas também na vocação matrimonial, né, doutor? Por quê? Porque também é essa dimensão do sim hoje, né? A senhora antes evocava a dimensão de escolher uma profissão, mas também escolher alguém para dividir a vida, né? E essa dimensão do sim, ela se dá no altar e ela se dá por toda a vida. É um acordar ao lado daquela pessoa e dizer sim, sim, sim. E nós hoje percebemos, e a senhora antes trouxe a dimensão do Zygmunt Bauman, que ele fala dessa sociedade líquida, e ele tem um livro também chamado com o título de Amor Líquido, né? Hoje nós perdemos um pouco essa dimensão da solidez do amor, porque ele passou de um sentimento de, digamos assim, de um contato com o outro, mas de um cuidado do outro, para simplesmente uma relação vazia. Uma relação vazia, perdeu-se isso. A pergunta que eu queria fazer é, como que essa, digamos assim, esse esvaziamento do amor, ele atrapalha também a pessoa nessa caminhada enquanto formar-se pessoa, enquanto transcender a si mesmo? Como que esse esvaziamento do contato com o outro também acaba transformando a pessoa assim, numa pessoa fria, digamos assim, né? Uma pessoa que fica somente naquela dimensão do aqui e agora, mas não à frente, não no futuro, né? Como os valores estão esfacelados, né, fragmentados, né, você escolhia para casar e tinha família e continuava, né, no ciclo de vida dito funcional e normal. Hoje, com a repercussão também da virtualidade, das drogas, sabe, de muito envolvimentos, as pessoas distorcem muitas vezes se é uma escolha saudável ou não, ou se é essa pessoa que eu quero ou não. Porque para escolher alguém, eu não sei se a gente escolhe ou se a gente é escolhido. Porque N fatores estão envolvidos inconscientemente, não é? E o que eu percebo é que as pessoas estão assim chorando muito porque o parceiro, a parceira se tornou distante e frio e não corresponde àquelas expectativas mais, né, de amorosidade, de companheirismo, e não se veem mais velhos
andando no caminho até o fim. Então, as pessoas que elas vão para uma balada e elas ficam com 3, 4. E às vezes, acidentalmente, engravidam uma menina, né? E aí, tem um filho aqui, outro acolá. E aí, onde está o amor? Então, nós voltamos ao pelagianismo. É a minha vontade, naquele momento, que vai prevalecer. Não é o respeito, não é pensar no futuro, não é pensar numa escolha. Não, eu vou fazer um filho, eu vou criar. Então, as pessoas desconstruíram os valores sólidos, né? Que é o amor no tempo. Né? E para eu desenvolver esse amor no tempo, eu preciso de fidelidade, respeito, companheirismo, lealdade, né? Negociação, né? Adaptabilidade, flexibilidade e muita resiliência para você suportar as moléstias do outro também. Porque tem moléstias, às vezes a pessoa é de um temperamento agressivo, bravo, né? E as pessoas ficam naquele relacionamento que a gente chama hoje abusivo, né? E elas às vezes me dizem assim, não, mas valeu a pena, olha, estou lá com a família, estou vendo meus netos crescerem, né? Superei esses obstáculos. Agora, quando não tem uma pessoa assim compreensiva, ou subjugada, ou submissa, ela chuta, né, a barraca, como diz, e não, eu não quero isso para mim, acabou. Hoje está assim. Né? As pessoas não suportam nenhuma divergência, muito menos violência física, né? Então, a vida se tornou muito líquida, por isso a dificuldade das escolhas e a permanência no tempo para a construção desse amor. Eu estou com o mesmo marido, né? Graças a Deus, porque não é mérito meu, né? Eu me esforcei, mas esforço seria pouco. Vai fazer 40 anos, com 3 filhos já formados, e eles já me deram 6 netos, né? Netas. Então, eu vejo assim, com muita alegria, porque ou você foca, dependendo o teu cérebro nas coisas boas, ou você fica na estagnação e no lamento para o resto da tua existência, né? Então, tudo vai depender de como você interpreta, como você percebe a tua vida. Então, pegue lá a tua vida, de 8 anos em diante, que você tem mais consciência, o que eu repetiria? Até agora, com 40, 30, 20, 18, tá? O que eu poderia repetir e o que eu não repetiria? Isso é uma questão de autoconhecimento, como você falava, né, Jason? Que a gente precisa retornar. E hoje pela manhã eu estava falando com uma pessoa que eu amo muito, e eu dizia para ela assim, quando você está com um problema, pense que você é um todo. E o todo é uma configuração muito grande, você é um ser enorme, e esse problema é um ponto daquele todo. E sugeria a essa pessoa, inclusive, fazer um quadro, uma pintura como esse todo, que sou eu, e quando surgir qualquer obstáculo, qualquer pensamento negativo, né, qualquer melancolia, qualquer desespero, põe lá um pontinho de uma cor. Esse é só um ponto diante do meu ser, que é um todo complexo, dinâmico e maravilhoso. Então, olha, você pode ensinar as pessoas onde quer que você esteja. E daí essa pessoa me devolveu uma metáfora magnífica, que eu não esperava. Hoje pela manhã. Ela falou que existia não é uma civilização, é uma cidade onde, na antiga África, na África, e aí a África, na África tinha uma cidadezinha, e essa cidadezinha tinha um leão muito feroz, e que matava, comia as pessoas. E o que a população fez? Construíram um muro muito grande para esse leão não entrar na cidade. Mas um belo dia,
uma criança desapareceu. E era um belo dia. E a criança, eles procuraram dentro de toda a cidade e tiveram que sair fora dos muros, né? E para surpresa de todos os que procuravam a criança, ela estava com um espinho, né, que ela tinha tirado do pé do leão. E o leão estava com ela, dando lambidinhas, né, que seriam beijinhos, né, na mão da criança. Então, o que esse leão tinha? Quais são os nossos espinhos que às vezes nos irritam, nos deixam transtornados, nos deixam fora de nós e até em desespero? O leão precisava, né, que alguém retirasse os espinhos dele. E foi uma criança. Então a criança, na sua inocência, não, sem medo, foi para a boca do leão e não, né, e foi dar amor para ele e tirou os espinhos. Então, mas trazendo para nós humanos, quais são nossos espinhos que nós precisamos aprender a lidar? Né? Um espinho não é o meu todo, é apenas uma parte do meu todo. É forte, né? Impactante. E nós somos complexos, né? E às vezes nós ficamos presos somente àquelas questões poucas, né? Ou até mesmo só na questão negativa. Temos uma dificuldade de contemplar, né? De admirar. Se perdeu o encantamento. Como o dia tá bonito hoje, né? O sol que nasceu, ou quando eu acordo da cama, agradeço a Deus pelo dom da vida, pela situação que eu estou, pelo alimento que eu tenho. Foi se perdendo muito, né? A tradição mesmo, assim, dos valores, os valores universais. A meditação da palavra de Deus. Como isso ajuda, também impacta a nossa interioridade, a nossa pequenez, da imensidão do amor de Deus. A contemplação da natureza, do belo, né? Nós temos muitos exemplos de santos, né, que passaram, fizeram bem aonde passaram, viveram uma vida simples, mas muito profunda, né? Toda essa questão do belo, né? O belo se perdeu o encantamento. Aí entra também a questão do auxílio de ter alguém, ou um diretor espiritual, ou até mesmo procurar um profissional, né? Uma psicóloga, um psicólogo. Toda essa questão. Nós não se construímos sozinhos, né? Nós precisamos do outro. Eu versi na minha vocação, né? Quando eu senti o chamado de Deus. Eu estava completamente perdido no início, né? Não sabia, será que Deus quer que eu entre para o seminário, quer que não entre? Né? Para fazer o discernimento, para ver se é realmente vocação sacerdotal, ou não é, ou é matrimonial, né? Então, entra aí a questão de um diretor espiritual. O diretor espiritual começou a acompanhar, fazer uma caminhada, né? E eu, quando entrei, carregava comigo muitos estereótipos também. Aí entra o papel da psicologia, que me ajudou também a superar alguns traumas que eu tinha, né? Há uma consciência sofrida de tentar ter aquela tentação de você olhar para trás, de ficar estagnado com o passado, de não olhar para frente, né? A questão de você viver o aqui, o agora, viver o hoje, viver o momento que você está vivendo, as coisas mais simples que você está vivendo. Não sei se contigo foi assim também, disso. Esse encantamento que foi despertando, né, ao longo da vida, ao longo de nossas escolhas. O chamado, e eu digo também, na minha experiência, ele se deu por coisas pequenas, né? É quando você para e percebe que você fica atento, você dá aquele insight que você percebe que momento lindo, que momento maravilhoso, né? No meu caso, a figura do sacerdote durante a missa, né? E até eu partilhava essa semana num grupo de jovens, né? Quando eu escutei aquela música A Decisão é Tua, aquilo para mim desconstruiu, sabe? Foi digamos assim, uma desconstrução tremenda. E quando você falava de olhar para trás, eu me lembrava daquela passagem bíblica que Jesus fala, né? Quem põe a mão no arado e olha para trás. Por quê? Porque se nós pensarmos no movimento, digamos assim, do próprio passar arado, né? Você tem que estar focado à frente. Porque se você quer guiar o arado, você precisa. Agora, se você põe e olha para trás,
o que você está fazendo aqui sai fora, né? Então é mais ou menos nessa dimensão, né? Vamos pegar aqui essa metáfora. Então você pôs a mão no arado, segue, faz aquilo que você, né? Aquilo que você se propôs. Então eu vou chegar até lá no fim, passando o arado, então vamos. Porque se eu olhar para trás para ver como é que está saindo, eu perco a dinâmica daqui, da frente, né? Isso é belíssimo, né? A sabedoria de Cristo era belíssima. Ele sabia com coisas pequenas, e aqui também se apresenta para nós essa sensibilidade que Cristo tinha de perceber nas coisas pequenas elementos grandiosos, né? Perceber numa figueira, tantas parábolas, se nós pegarmos nas parábolas que ele usou para explicar situações do reino, são todos elementos pequenos que possivelmente ele percebeu no cotidiano da vida dele, que depois ele aplica de uma maneira grandiosa. E isso é, digamos assim, fruto de uma espiritualidade. O próprio Cristo tinha essa espiritualidade de contato com o Pai. Com 12 anos ele estava no templo, ocupando-se das coisas do meu Pai, ele disse para Maria. Eu estava aqui ocupando-se das coisas do meu Pai, né? Então, fruto desse contato com Deus, Jesus tinha essa percepção do mundo. Isso é grandioso, é incrível, né? É incrível. Dilma, e se pudesse deixar uma mensagem, e você pode, deixe uma mensagem para os jovens. Nisso que nós, nesse ponto, né, de vocação, de escolhas, de chamado, se pudesse voltar os olhos para aqueles jovens que estão discernindo, né, a questão da vocação. Seja aqueles que estão se preparando para o matrimônio, aqueles que estão namorando, aqueles que estão já no noivado, ou aqueles que estão numa caminhada à vida religiosa, à vida sacerdotal. O que você falaria para eles? O discernimento ele é muito difícil, mas nós aprendemos dentro da igreja e dentro do movimento de Cursilho também, de cristandade, né, que eu participo, que você vê a realidade primeiro, né, você olha a totalidade, né, tipo, o que é olhar a realidade? Vamos olhar a realidade da pandemia, tá, é uma realidade, mas olhar a minha realidade, o que eu desejo, o que eu quero, qual que é o movimento que eu estou fazendo para ir para a ordem, ser um sacerdote, ou para o matrimônio, né? Ou apenas para uma profissão, uma vocação. Então, para eu estar ali, né, inteiro, eu preciso olhar para o centro. Então, o centro da tua vida é o que é? Então, o centro da nossa vida pode ser o egoísmo, pode ser o narcisismo, pode ser a individualidade, mas pode ser Jesus Cristo. Quais são os derivados né? Quais são os derivados? Não, o centro é Jesus Cristo. Quais são os valores desse reino? O que eu quero? Eu quero essa ordem para ser um homem de bem, para ser um homem que vai agregar valores para outras pessoas, começando por mim mesmo, por meus amigos e depois para uma grande comunidade, como sacerdote. O que eu quero? Eu quero me esconder atrás de um manto, eu quero o quê? Né? Eu quero ter uma família, mas eu vou usar as máscaras ou eu vou ser eu mesmo nessa família? Eu quero ser um profissional da ciência. Até a ciência hoje está esfacelada e não é mais detentora da verdade como era para nós, né? Virou líquida também. Então, o que eu quero? Essa consciência é importante. Agora, eu não posso fazer escolhas prematuras. Porque se eu faço uma escolha prematura, na minha infância, eu vou ser médico, eu vou ser padre, eu vou ser... Como eu tenho criança que diz para mim essa semana, um menino falou assim, eu vou ser padre. Né? E aí, como que eu vou ajudá-lo a discernir, né? Então, ele tem várias boas influências que ele está querendo seguir, mas ali ainda é prematuro. Mas, quem sabe, aos 18, aos 20, ele vai chegar a uma conclusão mais, assim, um fechamento melhor da fase última da adolescência, de quem sou eu, que eu quero, né? Então, as pessoas precisam de um centro, de alguém que vai organizar a tua história.
No meu caso, foi a minha família e a espiritualidade e a escola, dentro de uma cultura e de um tempo. Então, se eu venho de uma família que tem pais depressivos ou pais alcoólatras, isso se torna mais difícil para eu poder discernir. Como chorava uma menina, olha, eu estou repetindo a vida dos meus pais. Na toxicidade, na violência verbal, violência física, tudo que eu vi meus pais passarem, né, meu pai e minha mãe, eu estou repetindo agora com 25 anos no meu relacionamento. E eu não quero isso para mim. Então ela não está casada, mas ela poderia já estar casada e com filhos e percebendo tardiamente que não era o que ela queria. Mas inconscientemente repetiu um relacionamento patológico. Então, por isso, voltando ao autoconhecimento, é importante que eu tenha conhecimento da minha história, do meu passado, que eu saiba o que aconteceu comigo. Ah, mas eu não lembro de 10 anos. Vai lembrar então. Mas eu preciso resgatar a minha história para eu estar mais inteiro hoje comigo mesmo, com o outro e com a comunidade. Então o jovem vai poder fazer uma escolha mais saudável quando ele tem o autoconhecimento, quando ele se foca no transcendente, quando ele participa de um grupo de espiritualidade, um grupo de jovens. Teve uma jovem que eu atendo e voltou maravilhada. Ela falava assim, Dilma, o vazio que eu sentia dentro do meu ser foi embora. E isso que eu acompanho essa menina há alguns anos. Ela tem um transtorno de personalidade e ela encontrou a sua essência pura na espiritualidade. Tratou comigo, tratou com o psiquiatra, tratou, os pais são colaboradores, tudo, mas ela encontrou o sentido da vida dela, inclusive profissional, a partir do momento que ela encontrou Deus. E é só Deus que preenche, né? Preenche todo o vazio. Às vezes tentamos preencher esses vazios, né, com bebidas, né, drogas, sexo, pornografia, livros ruins. Exatamente. E vai ficando, nós vamos ficando cada vez mais vazios. E só Deus que pode preencher. Só Deus que preenche todo esse vazio. Dilma, muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Acredito que foi, para mim foi muito enriquecedor. E vai ser, acredito bem, para muitas pessoas que vão escutar esse nosso podcast. Muito obrigado. Que Deus te abençoe sempre, né? Na sua vida, na sua profissão, na sua vocação. E sinta-se sempre convidada a participar conosco. Muito obrigado, Dilma. Eu que sou grata, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, que são meus ex-alunos e que eu os amo. Com certeza. Eu vou levar... Eu sempre tive uma afinidade com a psicologia, né? Eu gosto muito de estudar, ler algumas coisas. Inclusive um livro que a professora indicou, né? Psicoterapia de Deus, um livro enriquecedor muito bom. Então, assim, a gente leva para a vida, né? Sim. Leva para a vida todos esses ensinamentos. Muito obrigado. Obrigado, Jason. Eu que agradeço o convite, Evandro. Tenho certeza que o que a gente conversou aqui hoje vai ser de grande ajuda e de grande valia para muitas pessoas. Obrigado por passar também a sua sabedoria e os ensinamentos para nós, doutora, professora Dilma. Foi enriquecedor. Obrigado. Minha missão é seguir o bom pastor.